Um homem foi morto a tiros em Rio Verde ontem à noite. As câmeras de segurança registraram o momento do ataque. Após os disparos, o suposto autor e outro envolvido deixaram o local em um carro e fugiram, tomando um rumo desconhecido, mas a polícia já está investigando. Logo em seguida, um suspeito por envolvimento no crime foi identificado e preso, né? E outro a polícia está trabalhando para poder localizar. Detalhes agora com o nosso querido Wilker Duarte aqui no Brasil, gente. Olá, a informação oficial que nós temos é que uma pessoa foi presa suspeita de participar nesse homicídio em relação à morte de Ailton Couto, e a gente vai conversar com o delegado Adelson Candeio. Delegado, muito obrigado por sua participação. A gente viu nas imagens de câmera de segurança que criminosos chegaram em um veículo e eu escutei pelo barulho ali pelo menos 6 disparos de arma de fogo. Como que o senhor já tem, por mais que já foi ontem, ainda no começo da manhã, o senhor pegou esse caso, como que são as informações que o senhor tem recebido? Boa tarde. Muito boa tarde. Primeiramente, confirma-se, foram 6 disparos, isso o próprio acusado confirmou nessa delegacia, tá? A explicação da dinâmica desse crime é a seguinte: o Ailton, a vítima, ele tinha, né, uma biqueira, um ponto de venda e uso de droga há muito tempo ali na região da Pausantes. Todo homicídio que acontece ali na região voltado ao tráfico de drogas tem alguma relação com essa vítima ou com o filho dela. E ontem, o que ficou constatado é que esse Ailton, a vítima, ele havia intermediado a venda de um carro por acusado. E esse acusado deu R$600 para a vítima, como comissão pela venda do carro, que é um HB20 branco. Ocorre que, depois de gastado esses R$600, essa vítima teria passado a exigir mais dinheiro do acusado e o acusado passou a recusar a dar mais dinheiro, já que ele tinha pago o valor que foi combinado entre eles. A vítima teria apanhado uma pedra e jogado no carro do acusado. O acusado saiu dali, foi até um bairro mais afastado da cidade, apanhou uma arma e retornou para o local. Quando ele viu a vítima correu para dentro de uma casa, junto com o filho e uma outra pessoa, e ele decidiu sair. Quando o acusado sai, essa vítima sai da casa junto com uma faca, na mão, e passa a perseguir o acusado. O acusado está armado e passa a efetuar disparos contra essa vítima, que acaba caindo. De fato, foi encontrada uma faca debaixo do corpo da vítima, nesse local. E, enfim, ele confessou os disparos, mas informou ter agido em legítima defesa. Como que fica essa investigação agora, diante desses fatos? A gente estava trabalhando com 5 pessoas presas e, igual o senhor falou, descartou 4 pessoas por tráfico de drogas e esse realmente suspeito aí que confessou o homicídio. Exato. Foi presa uma pessoa por homicídio e depois acabou sendo encontrado droga, outras pessoas foram presas por tráfico. Mas o envolvimento no homicídio é do acusado preso e de uma outra pessoa que não foi localizada. A Polícia Militar fez um trabalho muito bom, localizou um dos acusados e agora precisamos localizar o segundo envolvido. Existe um segundo envolvido que já está identificado, o próprio acusado do homicídio informou o nome do outro acusado, explicou a participação dele, que seria de menor importância, ele apenas estava junto, estava desarmado, chegou a ficar com a arma um tempo, mas entregou a arma para esse indivíduo que foi preso efetuar os disparos, mas obviamente ele teria pelo menos participado desse homicídio. O Ailton, a vítima que morreu, já tinha passagens pela polícia? O Ailton era um traficante de drogas que entregava droga a consumo durante muito tempo. Ele ficou numa chamada biqueira, que é esse ponto de distribuição de droga, durante muito tempo. Atualmente ele estava morando na rua mesmo. Ele saiu, deixou essa biqueira, sem condição nenhuma, estava morando na rua como usuário de droga mesmo, dependente químico. Delegado, muito obrigado por seu trabalho. A gente sabe que de ontem para hoje muitas ocorrências aí no GIH. Parabéns. E é isso, a gente continua então ao longo do dia atualizando as informações também. É claro que a polícia está trabalhando para prender essa outra pessoa suspeita de participar nesse homicídio. Volto com você no estúdio. Valeu, meu querido Wilker, obrigado. A informação que o delegado trouxe, né, é o depoimento de um dos envolvidos narrando a situação toda, né? Achei até interessante porque a vítima teria cobrado a mais do que uma dívida de drogas lá. Tipo, o cara, né, o suspeito, pagou a dívida e mesmo assim a vítima continuava cobrando a mais. Ó, tem mais, tem que me pagar mais aí, não é só 600 não, tem que pagar mais. E aí o autor juntou com comparsa, foi lá e executou por conta
né, que estava sendo pressionada a pagar mais. É o contexto, minha gente. É o contexto desse negócio chamado droga, biqueira, boca de fumo, tráfico de drogas. Pode ser o pequeno tráfico, médio ou grande, né? Onde entra dinheiro tem tragédia, nesse sentido aqui, né? Aí, o camarada morreu literalmente por exagerar na dose de cobrar clientela lá em relação às drogas fornecidas. Acabou levando a pior nessa sequência de ameaça e foi assassinado ontem à noite, o horário lá em cima. É importante a gente sempre mostrar isso aqui, minha gente. Viu, Couto? O horário, né? Foi ontem à noite, 8 da noite, 18/8, lá na cidade de Rio Verde, mais um homicídio registrado aí nas estatísticas da segurança pública aqui em Goiás.